Paz do Senhor Jesus! Como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é uma segunda-feira que nos fez o Senhor, então agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A alegria do Senhor é a nossa força. Uma semana que se inicia e eu estou aqui então para o nosso quadro A Bíblia Responde, onde vocês mandaram as perguntas de vocês e eu estou aqui humildemente então no posicionamento de responder então com toda a responsabilidade a pergunta que vocês me enviaram. Então, simbora! A Bíblia Responde. Então, já estou aqui com a nossa convidada de honra e com as perguntas aqui anotadas para que a gente, então, possa começar. E a primeira pergunta diz o seguinte: o que fazer para que Deus aceite o meu jejum? Bom, primeiramente, o que é jejum? Jejum é uma privação total ou parcial de alimentos, onde a gente tem como objetivo a consagração a Deus por algum propósito. Eu quero levar você lá à referência de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Então, o primeiro princípio do jejum é a sinceridade de uma devoção real. Por que Jesus estava fazendo essa advertência? Porque a cúpula farisaica, costumeiramente, tinha como objetivo ali, o princípio de jejuar para que as pessoas vissem, para que os outros os considerassem santos. Então, o jejum, ele precisa ser uma devoção, uma contrição sincera sua para com Deus. Ele precisa ter um propósito, ele precisa ter um fundamento. Olha, eu quero consagrar isso a Deus. Olha, eu quero que realmente eu obtenha mais de Deus, abata a minha carne, e meu espírito possa se fortalecer. O jejum também é uma ferramenta espiritual pela qual a gente obtém autoridade espiritual, como Jesus disse ali para os seus discípulos quando eles não conseguiram expulsar ali o demônio do jovem. Ele disse: olha, na verdade, essa casta não sai a não ser por jejum e por oração. Então o jejum é uma poderosa ferramenta espiritual e o principal objetivo dele é você consagrar o seu ser a Deus. Não é só, pessoal, se privar dos alimentos e permanecer com a cara enfiada em tudo que não presta. Então no momento que você tiver de jejum, você precisa literalmente consagrar não só o seu corpo se privando dos alimentos, mas a sua mente, o seu coração precisam estar elevados a Deus, para que então o propósito pelo qual você esteja jejuando seja válido. Então, se você estiver jejuando, evite ter contato com televisão, com redes sociais. Realmente, se você não puder fazer isso, se for inevitável, se você estiver no trabalho, ou se você estiver ali no vínculo social e não tiver como se abster dessas coisas, mas permaneça com o seu pensamento ligado no alto, porque se você jejua se privando de alimentos, mas a sua mente, o seu coração continuam ligados a tudo que não presta, fazendo tudo que não agrada a Deus, o seu jejum não será válido. Então o princípio realmente que faz o jejum ser aceito é a sinceridade de uma devoção real, onde você não quer aparentar para os outros, ou você realmente está tentando provar nada para ninguém, mas você realmente está ali com Deus no seu propósito, fazendo com que então ele possa atentar-se para você na sua humildade, na sua sinceridade, tá bom? Então, o princípio pelo qual o jejum é aceito é realmente, basicamente isso, é uma sinceridade espiritual e é você ter ali um propósito e estar realmente ligado com Deus, porque as pessoas às vezes acham, que se você jejua, está se privando de alimento, mas você pode xingar fulano, você pode ficar com raiva de não sei o que, isso invalida o seu jejum. Então, permaneça ligada com o Espírito Santo para que então o seu jejum possa ser válido, tá bom? É isso, então vamos à segunda pergunta. Simbora. Essa segunda pergunta, na verdade eu notei um pouco fora de ordem, mas tudo bem. Ela tem consigo uma complexidade, uma seriedade muito grande, visto o contexto de depravação moral, espiritual e cultural que a gente tem vivido hoje. É por isso que eu vou respondê-la lendo mais de uma referência, tá bom? E ela nos diz o seguinte: por que Deus permite a ação do Espírito Santo falando em línguas em pessoas que estão em pecado? A primeira referência que eu quero ler com você é Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal.
Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Satanás tem habilidades muito aguçadas para fazer com que a gente se confunda no reino espiritual acerca, inclusive, dos dons. Satanás consegue imitar o dom de línguas estranhas. Satanás consegue fazer uma pessoa pregar, ainda que ela esteja em pecado, a cantar e a fazer coisas inimagináveis, ainda que ela esteja num estado de pecado muito grande. Eu mesmo, dentro da minha família, tenho testemunhos, né, da minha avó, por exemplo, que contava muito, minha avó que faleceu, que contava muito, e já escutei muitos testemunhos de alguns pastores falando a respeito, inclusive, do dom de línguas que Satanás estava imitando, e quando botaram a mão na cabeça da pessoa, a pessoa caiu endemoniada. Então, por que eu li primeiramente essa referência de Hebreus? Porque nós, como cristãos, precisamos ter o discernimento do Espírito. Lucas capítulo 6, versículo 44, para dizer que a gente conhece as árvores pelo fruto, e nós precisamos ver o fruto daquilo que a pessoa oferece, porque uma vida de falar em línguas estranhas não testifica uma vida com Deus. Tá? Então, assim, são duas coisas diferentes. Quero primeiro separar isso aqui. Falar em línguas não significa estar crente, porque crente até o diabo consegue se passar e fingir ser, tá bom? Como, por exemplo, Atos capítulo 16, quando aquela menina com espírito de adivinhação vai dizer a Paulo: nossa, eis que aí vai um homem de Deus, eis que aí vai um homem de Deus. Ela estava dizendo alguma mentira? Não, ela não estava dizendo nenhuma mentira, ela realmente estava afirmando que Paulo era um homem de Deus. Porém, aquele espírito pelo qual ela estava dizendo isso era um espírito maligno de adivinhação. Então a gente precisa ter primeiramente esse discernimento, porque uma pessoa que está em pecado, ela está distante do Espírito Santo. Então, com certeza, de duas uma, ou ela está falando em estado carnal, ou ela está falando realmente, pode estar inclusive endemoniada. E a segunda referência que eu quero realmente ler aqui é Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10, que diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, o fruto do Espírito se encontra em toda justiça, bondade e verdade. Então, não existe verdade dentro do pecado, não existe justiça dentro do pecado. Logo, o Espírito está distante de qualquer ação que aquela pessoa esteja vivendo, inclusive o falar em línguas. Então, atente-se para esse fato, e a gente precisa buscar de Deus, principalmente nos tempos sombrios que temos vivido hoje, o discernimento do Espírito Santo, porque dom de falar em línguas até o diabo imita, e muito bem, gente. E, inclusive, tem muita gente que tem um mistério gravado na cabeça e fala aquilo, às vezes, automaticamente, como se estivesse fazendo ali uma conversa normal num idioma normal, tá? Então, assim, isso é algo muito sério, é algo muito complexo, mas se a pessoa está em pecado e o fruto do Espírito Santo se encontra em bondade, justiça e verdade, logo não é a manifestação do Espírito Santo. Então, Deus não permite, tá bom, o dom de falar em línguas ou qualquer coisa do tipo a alguém que está dentro do pecado, porque o Espírito Santo já se encontra distante daquela pessoa. Então, qualquer ação que aquela pessoa esteja movendo de emoção, de falar em línguas, deve ser discernida, tá bom? E nós devemos buscar de Deus esse discernimento espiritual para nós sabermos quando se trata de fogo estranho e quando é mover do Espírito, porque fogo estranho Satanás imita, e muito bem, viu? Então, vamos agora para a terceira pergunta. Espero ter respondido basicamente aí a sua pergunta. Então, pessoal, vamos para a terceira e última pergunta, mas antes de ler essa terceira e última pergunta, que é muito delicada, eu gostaria de deixar aqui enfaticamente claro o fato de que eu realmente busquei a orientação devida para responder essa pergunta e que eu não viria aqui por mim mesma falar isso de forma inconsequente ou da minha cabeça, jamais. Eu realmente tenho um comprometimento sincero no temor do Senhor de tudo que é feito aqui no canal. E como essa pergunta traz um teor de seriedade muito grande, eu realmente busquei a orientação devida para que eu pudesse trazer aqui no parâmetro bíblico, da forma mais bibliana e mais correta possível, uma resposta para essa pergunta, tá bom? Então vamos lá? A pergunta diz o seguinte: 2 ou mais casamentos com cônjuge vivo têm salvação? Primeiro quero levá-los a 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que diz o seguinte: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mateus 5, 31 e 32, também quero ler com vocês, que diz o seguinte: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher
dei-lhe a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete também adultério. Ainda quero ler outra referência, Mateus 19, do 3 ao 9, que diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, também comete adultério. Então, gente, Malaquias, capítulo 2, versículo 16, ainda diz o seguinte, que Deus odeia o divórcio. Deus repudia, o divórcio aborrece o coração de Deus verdadeiramente, porque casamento é uma coisa muito, muito, muito séria. E é uma escolha que verdadeiramente precisa ser feita dentro dos princípios bíblicos para a gente evitar exatamente esse tipo de problema. É certo que a gente vive numa geração de defraudação emocional, que trata as coisas, os princípios espirituais, como por exemplo a família, de uma forma muito leviana, de uma forma de tanto faz, mas biblicamente falando isso não existe. O divórcio é algo que aborrece o coração de Deus. Mas as escolhas, eu não vou falar aqui como uma pessoa casada, porque eu não sou e eu acredito que a gente tem que falar dentro do campo daquilo que a gente tem experiência. Então eu vou falar aqui de escolhas. Você que tem o sonho de se casar, que tem a vontade realmente de construir a sua família, precisa fazer isso dentro dos padrões bíblicos e precisa ter responsabilidade emocional. Visto que a nossa geração, como eu disse hoje, é uma geração de defraudação emocional. Ela causa no outro um sentimento que ela não tem a responsabilidade de arcar. Ela é a geração do ficar, ela é a geração do sentimento passageiro. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar do amor. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. E existe uma grande diferença entre amor, apego e paixão. E se a nossa geração soubesse diferenciar essas três coisas, talvez hoje a gente não teria essa taxa tão exorbitante de divórcio, visto que a gente saberia diferenciar os tipos de sentimento. O amor tem paixão e apego, mas apego e paixão não são amor. Então, se você não tem a intenção de arcar com os seus sentimentos por uma pessoa, se você não tem responsabilidade emocional, não busque um relacionamento, porque quando se casa, divórcio é algo que aborrece o coração de Deus, e não, esse não é o plano de Deus, esse não é o projeto de Deus. Por isso nós precisamos fazer escolhas maduras, biblicamente falando, para que a gente possa ter êxito nas nossas futuras escolhas, nas nossas relações, tanto como amizade, gente, quanto relacionamento. Isso é para todo tipo de relacionamento da vida. A gente precisa fazer escolhas bíblicas para que então a gente não tenha futuros problemas, porque o divórcio começa no namoro, quando você ignora sinais de coisas que você precisa então ver. Não adianta fechar os olhos no namoro e quando chegar no casamento você, querer, não tô mais afim, não tô mais com vontade. Isso aborrece o coração de Deus. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente gera como ação gera uma reação no reino espiritual e as consequências virão. Deus perdoou Davi do seu pecado, mas não o isentou de pagar pelas consequências dele. Então, ser salvo não significa estar a salvo das consequências que o seu pecado te trará. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta e eu tentei fazer isso da forma mais bibliana possível, trazendo o máximo de referência aqui a respeito do assunto e deixando claro o posicionamento bíblico em relação a isso. Então, o divórcio é repudiado por Deus, não é a intenção de Deus, visto que ele criou a família como um princípio ali, como um pilar da sociedade, para que ela fosse formada e que ela pudesse, então, multiplicar e ser abençoada. Mas, infelizmente, isso tudo vem de escolhas e de casos e casos. Então, por isso, mantenha o seu coração no Senhor, porque, como diz a Bíblia, do coração procede a entrada e a saída da vida. Então, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração e faça suas escolhas baseadas na Bíblia e em tudo que o Senhor te orientar para fazer, porque dessa maneira você se poupará de futuros sofrimentos.
tá bom? Então eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do episódio de hoje, do quadro de hoje. Espero ter respondido as perguntas de vocês. Me conta aí, respondi a sua pergunta? Tem mais perguntas a serem respondidas? Como eu disse pra vocês, todas serão, tá bom? Mas como hoje as respostas foram um pouco mais longas por serem perguntas mais complexas, eu respondi só 3, tá bom? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, a gente se encontra na quinta-feira. Deus te abençoe. Tchau, tchau.